São 18 horas. São 18 horas e 1 minuto, estamos oficialmente ao vivo, né? Já tem algumas pessoas aqui fazendo alguns comentários, né? Adriano, Eric. Vocês podem deixando os comentários aí, tá? Que a gente vai responder as perguntas que vocês tiverem no final do vídeo, tá certo? Sejam bem-vindos, inclusive. Boa noite a todos. Boa noite. Acho que a gente inicia aqui com as apresentações, né? Eu sou o Ailton Jesus, para quem não me conhece, eu sou o atual presidente do Grupo de Estudos Sétima de Cinema. Essas 3 pessoinhas que vocês estão vendo aí na tela fazem parte do Grupo Sétima. É um grupo de estudos de cinema que se reúne originalmente no SESC nas tardes de quartas-feiras, e aí nessa época de pandemia a gente continua fazendo as nossas reuniões, só que virtualmente, né? Mas continuamos com as nossas atividades, mesmo nesse período aí caótico. Bom, eu me chamo Gilles Diniz, eu sou agora atual vice-presidente do Grupo de Estudos Sétima de Cinema, e eu quero remarcar que esta é uma iniciativa do SESC, FEComércio, com apoio da instituição da sede Juazeiro do Norte, com a hashtag o programa Tudo em Casa, que está proporcionando cultura nessa época de pandemia. No caso, hoje, um pouco de cinema para vocês. Bom, eu sou Elvis Pinheiro, decano do Grupo de Estudos de Cinema, né, lá desde maio de 2012. Desde maio de 2012 o grupo existe. Então, a gente está, na verdade, comemorando. Eu queria deixar esse registro que estamos em semana de aniversário do Grupo de Estudos Sétima de Cinema. Então, acaba que essa live se torna uma live de aniversário. Foram muitas pessoas que já passaram pelo Grupo de Estudos Sétima de Cinema. E a gente continua, mesmo na quarentena, se reunindo, produzindo conhecimento. O texto que a gente analisa hoje coloca como base da nossa apresentação. Foi trabalhado todinho, inteiramente, nesse período de quarentena, e quando a gente pensou em realizar essa apresentação, vamos trabalhar o texto que a gente acabou de estudar. Então, são vários anos já, no caso, 8 anos, né? Tornando essa live uma live também de aniversário do grupo de estudos. É o nosso estudo agora ao vivo, compartilhado com todo mundo. Bom, feitas as apresentações, acho que a gente pode iniciar com o nosso conteúdo dessa live de hoje, né? E aí, quem tem a palavra primeiro é o Elvis. Bora lá. Bom, nós temos para trabalhar, para contextualizar primeiro, o senhor Bigas Luna e seu cinema. Quando a gente começa a imaginar assim, os diretores espanhóis que a gente conhece, vem de cara à mente, aí cada um tem o seu, mas enfim, Pedro Almodóvar é um nome muito conhecido. A gente tem o surrealista Luis Buñuel, também muito conhecido. A gente tem um Carlos Saura, que aí já começa, algumas pessoas vão dizer, claro, eu conheço muito o Carlos Saura, outros vão dizer, quem é Carlos Saura? E o Bigas Luna, ele acaba se tornando, provavelmente, o diretor menos conhecido, assim, não é que tenha feito, não é que nós tenhamos feito nenhum tipo de teste de Ibope por diretores, mas realmente a gente acaba não ouvindo tanto comentário sobre esse diretor e a sua filmografia em específico. E principalmente porque a gente pega de Bigas Luna alguns filmes dos anos 90, onde você tem um bloco de cinema, uma produção muito forte, cada ano ele produzindo um filme novo. Acho que ele abre os anos 90 com As Idades de Lulu, em 1990, e 92, 93, 94, ele produz cada ano um filme que marca exatamente o estudo que a gente vai fazer hoje, né? Então você tem Ramon, Ovos de Ouro e A Teta e a Lua. Continuou produzindo
ainda fortemente no restante dos anos 90, ainda nos anos 2000. Os outros diretores mais conhecidos, que também tratam muito, obviamente, da Espanha, vamos colocar numa ordem cronológica por nascimento. Digamos que o primeiro será o nosso querido Luis Buñuel, com seu cinema surrealista, que vai produzir, inclusive, uma situação na época do franquismo, no seu auge, que ele consegue investimento, subsídio do governo de Franco para produzir um filme que depois fica sendo proibido no próprio país, ganha prêmio em Cannes, tem sucesso de crítica, mas é um assinte, né, pro franquismo com toda a sua com todo o seu conservadorismo e aliado dos preceitos católicos. É um filme que vai ser censurado depois e que foi subsidiado pelo governo franquista. As pessoas não olham, parece que não, os investidores do governo não analisaram, não fizeram uma censura prévia da obra, e você teve uma solapada do Luis Buñuel. Quer dizer, desses diretores, ele vai ser aquele que produz realmente no período franquista. Depois ele vai se radicalizar mexicano, né? Mas ele vai produzir na França, ele produz ainda na Espanha, como esse caso aí no início dos anos 60. E grandes filmes do Luis Buñuel que a gente tem notícia. Um que ele fez no México, que passamos agora no Cine Café de Quarentena, que é O Anjo Exterminador. A gente tem uns filmes que são saborosíssimos, como A Bela da Tarde, com a Catherine Deneuve. Você tem O Discreto Charme da Burguesia, e esse Obscuro Objeto de Desejo, que acredito que com ele encerra as atividades cinematográficas. Na sequência, a gente tem o diretor Carlos Saura, que vai assumir a sua devoção também ao cinema do grande mestre Luis Buñuel. E é interessante que durante um período no Sesc a gente exibiu os filmes do Buñuel associados à dança e à música espanhola. Então a gente teve condições de exibir filmes como Fados, Tango, né? Então assim, foi selecionado Bodas de Sangue, Carmen. São filmes poderosos do Carlos Saura, todos associados à dança, à dramaturgia, ao teatro espanhol, né? Então, assim, é interessante como esse cinema especificamente marcou minha trajetória enquanto exibidor de filmes aqui no Cariri, porque foi uma seleção feita pelo Sesc e a gente organizou isso em mostra. Só que o Carlos Saura, ele tem uma série de outros filmes que, inclusive, vão colocar em xeque o período franquista, o período do fascismo espanhol em evidência. E você vai ter filmes como Cria Cuervos, né, já poderoso filme que critica, que vai lá, toca na ferida do franquismo, praticamente dando sua última estocada no ano do fim do regime do ditador Franco. Você vai ter filme como Mamãe Faz 100 Anos, Ana e os Lobos. Então é um cinema político que o Carlos Saura também produz. E por último, o Pedro Almodóvar, que tem fases e fases da sua trajetória como cineasta. O Pedro Almodóvar, como diz na sua biografia, cinebiografia, Dor e Glória, ele tem uma origem pobre, uma origem humilde. Ele não estudou cinema, e quando ele começa, ele produz muitos curtas ainda nos anos 70, e tem uma banda de punk. Ele tem, assim, artisticamente mesmo assim, ele faz sucesso lá na cena underground espanhola, como cantor, como músico, né, membro de uma banda de punk rock. E o Almodóvar tem uma fase nos anos 80 bastante de desbunde desse momento de liberdade, né, onde se pode mostrar com muita tranquilidade, muita desenvoltura, chocando mesmo a sociedade espanhola com o seu filme mostrando abertamente homossexual. Então ele mostra a cena underground, a cena homossexual na Espanha, e é assim que ele vai construindo o seu nome até ganhar um plano de conhecimento internacional com Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, que ocorreu nesse ano
a categoria de melhor filme estrangeiro. Então você tem uma vivência do cinema de Almodóvar dos anos 80 para os anos 90, e, enfim, hoje ele é uma pessoa que produz filmes que atendem ao agrado tanto da crítica quanto do público. E quem é o Bigas Luna? No final das contas, esse diretor que produz uma cinematografia acusada de muito sexual, e aí a gente pensa, os outros diretores também, o que é Pedro Almodóvar sem o sexo, o que é Luis Buñuel sem colocar a questão da sexualidade dentro das suas histórias, né? E quem é o Carlos Saura com a situação de dança, de corpo, também com a sexualidade aflorada. Quem é o Bigas Luna, que não uma pessoa que vai contar histórias que envolvem a região da Catalunha, que colocam a música espanhola tradicional, que coloca uma região muito específica com língua própria, né, que é o catalão. Alguns filmes dele são falados em catalão, então ele está marcado por um território. E a gente lendo um pouco sobre esses diretores, uma coisa que se pode dizer do Bigas Luna, o que ele produz é necessariamente espanhol. Então ele não produz, ele produz algo reconhecidamente espanhol, que os espanhóis se reconhecem na comida que é apresentada, na forma como as pessoas se comportam. Isso é algo que pode impactar, mas que acaba mostrando um determinado lugar. Como você reconhecer um filme quando é francês, um filme quando é iraniano. Você olha um filme do Bigas Luna e diz, isso é da Espanha, parte de um lugar. Bom, essa é a apresentação do diretor de hoje na sua relação com outros diretores de Espanha. Maravilhoso. Bom, e não tem como falar sobre Espanha sem falar desse histórico franquista, né? Esses 40 anos aí de repressão política, repressão ideológica do pensamento. E aí é importante também frisar que essa retomada do conservadorismo no poder surgiu com o general Francisco Franco Barramonde, e aí entre as décadas de 30 e de 70, com seu final lá em 75, é possível perceber que a curiosidade sobre esse regime que se instalou não foi através de voto, muito menos através de um simples golpe elitista. Foi após uma guerra civil que se instalou realmente medo, repressão, e aí a tomada de poder de um militar. E como bem sabemos, esses 40 anos que a Espanha passou, não é curioso na história porque mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial, ainda seguiu esse cenário de destruição, de repressão na Espanha, em um lugar da Europa, mesmo depois de tantas atrocidades acontecidas. E aí, nesse momento de crise interna, tanto de pensamento quanto social, temos aí o fim da Guerra Civil Espanhola, em 39, quando é possível perceber que a República estava realmente ameaçada. E é com Francisco Franco que a monarquia constitucional é restabelecida como modelo de poder. O que teve apoio, inclusive, de potências capitalistas na época, que depois voltaram atrás. Essa decisão foi apoiada no sentido de combater o comunismo, combater essa ameaça comunista na Europa, principalmente na Espanha. E aí depois foi um passo dado em falso, que voltaram atrás ao perceber que o modelo era realmente repressor, um modelo duro. E aí o apoio não veio só de potências mundiais capitalistas. A Espanha franquista teve apoio de conservadores, católicos, nazistas, fascistas, por todas as regiões, os países que também passavam por movimentos autoritários, por regimes totalitários europeus. Assim, é como essa mistura que houve na Europa, essa sombra que se deitou totalitária sobre a Europa, conseguiu atingir a Espanha. E é com o Francisco Franco
que atinge a Espanha. E aí, como chega ao fim esse regime, esses 40 anos de repressão política, todo esse histórico espanhol visto através dos cartazes, inclusive, que mostravam sangue, mostravam o símbolo do comunismo sendo esmagado, pessoas sendo pisadas, e tinha como slogan, que é uma das características dos regimes totalitários, essa união supernacionalista, com os símbolos representando esse amor à pátria exacerbado. Então, Francisco Franco definiu a Espanha como sendo, era o slogan, una, grande e libre. Então, provocava nas pessoas esse sentimento de união, mas, ao mesmo tempo, era uma união que promovia censura, que promovia repressão. E aí ela só chega ao fim desses 40 longos anos de ferro com a morte do general Francisco Franco, quando realmente os grupos de oposição política conseguiram restabelecer, inclusive, o direito ao voto, que foi tolhido na época franquista, e restabelecer condições democráticas de viver. E aí é onde entra o cinema, a arte, como a arte reagiu a essa repressão, como foi a resposta, principalmente do cinema, que é o assunto tratado aqui. Então, durante essa ditadura, cineastas como Juan Antônio Bardem, que é tio do Javier Bardem, e o Carlos Saura, o Luiz Buñuel, Luiz Garcia Berlanga, eles tomaram essa posição de resgate, de memória, como resposta ao que eles estavam sofrendo, que eles haviam sofrido. Então, a filmografia dessa época remarca bastante isso, uma resposta com resgate de memória para mostrar realmente o que aconteceu. E durante essa ditadura, outro detalhe que é imprescindível a gente citar aqui é que nessa época a língua catalã ela foi proibida. Então não se falava, era proibido falar catalão, sendo ali uma região de confluência cultural da Espanha com outros países. E artistas como Salvador Dalí, João Miró, Antônio Tapies, o próprio Goya, sendo Goya da região vizinha, da Saragossa, mas a língua falada por Bigas Luna, ela foi proibida. Então, dentro desse arcabouço, dessa filmografia que ele tem, retratando tantos símbolos e a cultura espanhola, esse resgate da essência espanhola, foi resultado disso, dessa repressão sofrida por esse crescimento, por essa proibição. E aí, além desses nomes, é possível também citar Pablo Picasso, que, apesar de não ser da região da Catalunha, mas ele passou a juventude lá. E foi nessa juventude que ele teve uma das grandes inspirações para fazer o quadro Guernica, que é justamente referente a 1937, a época em que os alemães nazistas foram autorizados a fazer testes em cidades com bombardeio. E aí, em Guernica, uma cidade espanhola tem recebido essa resposta, essa atitude nazista. Outros, como na música, Montserrat Caballé e Jordi Savall, músicos também conhecidos da região da Catalunha. Então, Bigas Luna, aí, no seu cinema, ele representa não só a cultura espanhola, que vai ser falado depois, mas também um pouco do que foi essa repressão cultural, repressão política, repressão, inclusive, sexual. Então, esse é o arcabouço histórico que eu acho que precisa ser falado antes de mais nada, de citar a filmografia que tanto representa uma retomada do cinema, uma retomada da arte, depois desses longos anos de repressão política.
Obrigado, Chiles, por fazer essa contextualização aí para a gente. Agora a gente vai falar um pouco sobre o enredo desses três filmes que compõem a trilogia ibérica, que são eles o Ramon Ramon, Ovos de Ouro e A Teta e a Lua. São três filmes produzidos em anos consecutivos pelo Bigas Luna. E a gente vai dar uma olhada no enredo deles agora. Então a gente inicia aí com Ramon Ramon, o primeiro filme da trilogia. Nele a gente tem a Penélope Cruz aí no papel da Silvia, né, que é uma jovem filha da Sandra, que é dona de um bordel, e ela namora com o José Luiz, e o José Luiz tem uma mãe chamada Conchita, que não gosta desse namoro deles, especificamente porque a Silvia é filha de uma prostituta. E aí ela vai tramar toda uma estratégia para poder acabar com esse relacionamento entre eles, e aí é onde entra o Raul, personagem do Javier Bardem, que é a pessoa que ela contrata para tentar seduzir a Silvia e fazer com que, então, esse relacionamento do José Luiz com a Silvia termine. Só que aí, ao mesmo tempo, ela, que é casada com o pai do José Luiz, também tem um relacionamento com o Raul. E o José Luiz, namorado da Silvia, tem também se relaciona frequentemente com a mãe da Silvia, que é prostituta. Então a gente tem uma trama que se desenvolve em torno da sexualidade, né, das relações desses personagens que tentam lidar com sexualidade de uma maneira aberta, e confusões vão acontecendo a partir dessa trama, né, desenvolvida especificamente pela mãe do José Luiz. Depois disso, a gente tem o filme Ovos de Ouro, em que o Javier Bardem aparece mais uma vez aí trabalhando com Bigas Luna, mas nesse caso ele é o Benito, que é um rapaz pobre que trabalha na área de construção civil, mas que tem uma vontade de construir um prédio bem alto, ficar bem rico. E aí ele, durante a história dele no filme, ele passa por 4 mulheres diferentes. A primeira, que eu vou chamar aqui só de o primeiro amor da vida dele, né, a pessoa que ele amava e tal, e ele descobre que ela está atraindo ele com um amigo dele. Aí depois disso ele se distancia e ele vai tentar correr atrás desse sonho de construir esse prédio dele e de ficar rico, né? Aí ele conhece outra mulher que a gente vai chamar de a amante. Eles ficam tendo um caso e ele fica tentando utilizá-la para se aproximar de pessoas importantes para conseguir o financiamento para as obras dele. E aí, nesse processo, ele conhece um banqueiro que, para conseguir com que ele financie as obras, ele faz com que a amante dele seduza o banqueiro, só que mesmo assim isso não é suficiente. Aí, então, o Benito, personagem do Javier Bardem, seduz a filha do banqueiro e se casa com ela. E aí sim ele consegue finalmente esse financiamento, consegue fazer as obras dele. O terceiro filme que a gente tem é A Teta e a Lua. Nele, ao invés da gente ter um homem crescido agora como um dos personagens principais, a gente vê o mundo a partir dos olhos do Tete, que é essa criança que aparece aí no vídeo, que quando o irmão dele nasce, a mãe passa a amamentar esse irmão, e aí ele sente que perdeu o seio da mãe, né, que ele tinha. E aí ele pede à lua que conceda para ele um outro seio que seja só dele. E aí, no meio dessa história, aparece uma bailarina portuguesa que se chama Estrelita, por quem ele se apaixona. Só que aí a Estrelita ela é casada com um francês chamado Maurice, e ao mesmo tempo em que essa trama está se desenvolvendo, tem o personagem do Miguel, que é um jovem que também se apaixona pela Estrelita e por quem ela também começa a desenvolver uma afeição. E aí, no meio dessa confusão, né, alguns vão conseguindo algumas das coisas que querem, outros não. E é isso, é a história do Tete em busca da teta, basicamente. É o que a gente tem aí no filme A Teta e a Lua, o terceiro filme da trilogia ibérica.
E agora, depois disso, né, tendo falado no geral do enredo desses filmes, eu vou passar agora a palavra para o Gilles, que ele vai falar especificamente do primeiro filme da trilogia, que é o Ramon Ramon, tá certo? Bom, a primeira coisa que é interessante saber sobre o Ramon Ramon, além do nome, né, é um filme de 1992 e é um dos filmes que marca a estreia da Penélope Cruz e do Javier Bardem no cinema, principalmente nos filmes de Bigas Luna. Eles fizeram outros filmes, mas nesse é bem... foi um dos filmes que ficaram mais conhecidos pela atuação dos dois. E aí, em Ramon Ramon, do ano de 92, coincide com datas importantíssimas. Uma delas são os Jogos Olímpicos de Barcelona e a Exposição Internacional de Sevilha e Madrid, que são dois fatos assim históricos, representando aí a arte espanhola, a cultura espanhola, acontecendo concomitantemente o lançamento do Ramon Ramon. Ramon Ramon, para quem não sabe, significa presunto. Então, presunto, presunto é o título do filme. E esse título, como já foi falado, o Bigas Luna usou sabiamente, porque é uma clara referência à comida. E é um filme que ele envolve comida e instintos. É um filme que pode ser definido como sexual e nutritivo. Ele tem esses dois pontos fortes. E em Ramon Ramon, a comida espanhola, ela é bem, bem presente. Seja através das tortilhas, seja através dos porcos, do presunto, do alho, a paella, o alho como um detalhe do personagem do Javier Bardem, ele sempre está comendo alho, então ele tem um hálito de alho, o hálito que representa, né, o personagem. E aí, o chorizo também, por exemplo, essa comida espanhola, seja picante, seja comida para muita gente, a comida temperada, é uma das coisas que o Bigas Luna destaca nessa filmografia, principalmente nesse filme. Ele gosta de representar a Espanha com os seus detalhes culturais. As marcas da Espanha são a comida e, enfim, as danças, as músicas, mas ele remarca nesse filme principalmente a comida, por isso o nome. Além da comida, a trama, como foi dita por Ailton, envolve relações conturbadas, relações que elas estão a todo momento sendo perturbadas, sendo alteradas, traições, mentiras, conhecimentos, envolvimentos. E aí é outro detalhe da filmografia do Bigas Luna. No caso de Ramon Ramon, a primeira cena que é mostrada no início do filme, o órgão genital do touro, e ao fundo a estrada, né, que é onde se passa a história. Então, essa região genital, ela tá toda ligada ao enredo do filme quando é referenciada, inclusive na personagem do José Luiz, que ele pode ser dito que ele não tem a atitude, ou seja, é como se ele fosse castrado dessa atitude de tomar a Silvia e casar com ela e assumir o relacionamento. Esse medo em relação à mãe é bem representado nessa analogia aos testículos do animal, que é uma coisa que não falta no personagem do Javier Bardem, o Raul, que a todo momento ele está sendo representado como um homem bruto, um homem estereotipado como sexual, como lutador, ele que faz touradas, ele duela com o touro, então ele está sempre em disputa, esses dois personagens, o José Luiz e o Raul, e aí essa simbologia, né, do touro, ele é bem marcada, inclusive, na sexualidade do Raul, que está sempre se envolvendo com alguém, querendo conquistar, e que acaba virando modelo de cuecas, ressaltada a sua os seus, enfim, dotes estéticos, pela própria empresa da mãe
do José Luiz. E aí, uma das coisas que o Bigas Luna fala, que é importante sobre essa simbologia do touro, o touro como o símbolo da Espanha, é sobre essa castração. A europeização é como se fosse uma castração da cultura espanhola, quando essa globalização, essa generalização da Europa como um todo, da cultura disseminada pelos os outros países, começam a se misturar, e aí é como se fosse um pouco esquecida a comida espanhola, a dança espanhola, os costumes espanhóis. E uma frase que ele fala é que, sobre isso, amar e comer são coisas imprescindíveis e complementares para eles, né, os espanhóis. E em Ramon Ramon ele vê isso como um hino a esse aproveitamento, né, do prazer. E aí, sabendo que a Espanha é esse país de sensações, pulsões e paixões, né, como bem mostrado no filme, essas relações estão sempre entrando em conflito. A simbologia do Bigas Luna revelada ali nas cores fortes, o vermelho da bandeira da Catalunha e da Espanha, os animais mostrados durante o filme. Isso serve de contraposição ao deserto. A região onde é filmado é uma região desértica, então toda essa sexualidade, todo esse amor, toda essa comida, toda essa cultura contraposta ao deserto, a essa região árida, né? Que são personagens que não são nem um pouco áridos, eles têm esses sentimentos aflorados. E aí essa narrativa, ela encontra elementos, inclusive mitológicos. É como se fosse uma tragédia grega moderna, espanhola, né? Quando tem essas relações de mãe e filho, e traição, e tomada do poder, revolta contra os pais, uma característica também do Ramon Ramon. Bom, todas as personagens, elas têm essa sexualidade, ou a relação com a comida bem marcantes. Nas cenas que os personagens eles comem, eles estão ali revelando esses prazeres primitivos, que é também mostrado quando eles estão fazendo sexo ou se beijando nas relações mais íntimas. Então é como se esse primitivo fosse resgatado, né, pelos personagens bem humanos, né, bem reais do Ramon Ramon. E junto a essa primitividade, essa relação com os prazeres primitivos, nós temos aí também as analogias, as simbologias aos animais. Não tem como falar de sentimentos primitivos e não falar do que há de mais animalesco, né, nos homens. E aí o filme está cheio de animais, como o porco, como o touro, os cachorros que comem os restos de comida, o papagaio que existe no clube, prostíbulo, enfim, que a mãe da Silvia trabalha, e as moscas. As moscas aí atuando como decompositoras, né, do que sobra. Então, os restos de comida são bem... E as moscas também no sonho, né, da Silvia, com essa coisa de enfrentar, né, enfrentar os ricos da cidade. Outro detalhe interessante é que o Raul, ao se referir a Silvia, né, esse casal que se forma inusitadamente, mas é o casal central, né, que concentra as energias do filme, ele fala que gosta dela tanto quanto o presunto. Então, essa ligação das pessoas com a comida são bem marcantes. E aí também isso é lembrado quando, por ter o hálito